Romanos capítulo 13, versículo 11. Antes de você ler, olha aqui para mim, para eu dar uma introdução no assunto de hoje. Nós falamos que hoje é a noite do haja luz. Se você ler Gênesis 1, versículo 3, você vai ver que Deus criou a luz antes de criar o ser humano. Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Mais para frente você vê Deus criando o ser humano. Por quê? Porque Deus não quer o ser humano nas trevas. Deus nunca quis o ser humano na escuridão. O ser humano foi criado por Deus. Só que devido ao pecado, o ser humano se afastou de Deus. E o ser humano foi para a escuridão, para as trevas, para o sofrimento. E cada dia você vê o ser humano sofrendo mais. E Deus não tem culpa nenhuma. Porque a luz e as trevas é uma questão de escolha. Entenda, luz e trevas é uma questão de escolha. Eu escolho viver na luz ou viver nas trevas. É uma escolha minha. Quando o ser humano foi para a escuridão, Deus enviou o Filho dele, a luz do mundo, o Senhor Jesus, para trazer o ser humano das trevas para a luz. E Deus deixou a palavra dele, porque a palavra dele, como está escrito no Salmo 119, versículo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela ilumina o nosso entendimento. Ela faz nós enxergarmos os nossos erros. Ela faz nós vermos coisas que não estávamos vendo. Eu nunca achei um defeito na Bíblia, mas eu sempre estou achando defeito em mim quando eu leio a Bíblia. Ela me faz enxergar. Ela é luz. Deu para você entender? Então, a luz e as trevas é uma questão de escolha. Você que escolhe. Assim como você põe o dedo no interruptor e você decide acender ou apagar, você também decide na sua vida espiritual se manter aceso ou se manter apagado. Agora entenda, o diabo era um anjo de quê? De luz. Lúcifer era um anjo de luz. Pelas escolhas dele, se transformou no rei das trevas, da escuridão. E quando você lê o Salmo 91, você observa que quanto mais escuro, melhor para o diabo. Tanto é que fala que é a peste que se propaga nas trevas. Quanto mais escuro, quanto mais trevas, melhor para o diabo. E o pecado é que nos leva para a escuridão. O pecado é que nos leva para as trevas. É o pecado. Quando você tem esse entendimento, então você pode tomar sua decisão aonde você quer viver, na luz ou nas trevas. É uma questão de escolha. Aí diz assim a Bíblia, Romanos 13, 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Ou seja, tem muita gente dormindo, espiritualmente falando, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Olha para mim, por favor. Entenda. Luz e trevas existem nesse mundo
e vão existir na eternidade. Luz e trevas não é só nesse mundo. Na eternidade também tem a luz, que é o céu. O céu é um lugar de quê? De luz. Totalmente diferente do inferno, que é um lugar de trevas, de escuridão. No céu tem louvor, adoração a Deus. No inferno tem choro e ranger de dentes. Não tem música no inferno. No céu tem luz, no inferno tem trevas. No céu tem Deus, no inferno tem o diabo e seus demônios, e a dor e o sofrimento. Essa reunião não é mais uma reunião. Eu peço que Deus desperte, como fala em Efésios 5,14, para que Cristo possa te iluminar, para que você possa se levantar e sair das trevas e vir para a luz. Porque tem muita gente que consegue até vir na igreja, mas não consegue sair das trevas, do pecado, do engano, do que desagrada a Deus. Tem gente que se apagou, ela se apagou espiritualmente. Ela não tem mais o prazer que ela tinha nas coisas de Deus. Há quem dorme sem orar, acorda sem orar, não medita mais, toma decisões sem colocar Deus na frente, não tem mais prazer em buscar, vem aos empurrões. A verdade, pessoal, é uma só. Quando você está bem espiritualmente, escute isso, por favor. Quando você está bem espiritualmente, Deus é tudo. O resto é resto. Mas quando você não está bem espiritualmente, para você Deus vai ser o resto. Por isso que você vê pessoas tratando Deus de qualquer maneira. Mas tem uma coisa: se você morrer sem sair das trevas, se você morrer, porque cedo ou tarde você vai morrer, eu também. Você pode se encher de dinheiro, seu dinheiro não vai evitar a morte. Você pode ter muita fama, sua fama não vai impedir de você morrer. Você pode achar que a morte está longe de você porque você está muito novo. Você precisa dar um pulinho no cemitério, que você vai ver que morre idosos e morre também jovens. Você tem que acordar, você tem que despertar. Você tem que ter entendimento de Deus. Não pense que a vida é desde o momento que você nasceu até a hora que você morrer, não. Há uma vida depois dessa. A vida não acaba quando você morre, ela começa na eternidade. E aqueles que decidem sair das trevas e vir para a luz, esses morrem salvos. Mas se você morrer sem salvação, você está perdido. Você já deixou as obras das trevas. Você já deixou o que Deus vem pedindo para você deixar. Você já abriu mão das trevas. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João 1, no versículo 5. Diz assim, vamos ler do 5 ao 7. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Por favor, põe na tela. E esta é a mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos, que Deus é o quê? Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Olha para mim, por favor. Deus é luz, não há trevas nele. Se você quer ser salvo, não pode ter trevas em você, não pode ter pecado em você. Agora você entende porque nós ceiamos, porque o sangue de Jesus nos limpa de todas as trevas, de todos os pecados, e nos leva para a luz. Mas Deus é luz, não tem trevas nele. Não pode ter trevas em você, não pode ter mentira na sua vida, não pode ter pecado escondido, não pode ter um coração sujo. Sabe qual é a verdade?
Tem gente que o corpo está em trevas porque ela não guardou os olhos dela. Dentro da igreja ficou olhando para os erros dos outros e acabou se contaminando. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. Tem gente dentro da igreja que não guardou os olhos e hoje está em trevas, não consegue mais ser a mesma pessoa. Está mal espiritualmente, olha para tudo com maus olhos. Quando chegou na igreja, ouvia o homem de Deus, se libertou, teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo. Hoje, algumas coisas aceita, outras coisas critica. Perdeu o temor, passou da linha que não podia passar, porque tem uma linha, tem um lugar que eu posso ir até aqui, ó. Eu posso ir até aqui. Eu tenho erros, eu tenho falhas, como você também tem, nós somos seres humanos. Agora, se eu passar dessa linha aqui, eu estou entrando nas trevas. Tem coisas que eu tenho consciência que eu não posso fazer. Tem coisas que eu tenho consciência que eu tenho que fazer. Guarde os seus olhos, guarde o seu coração. Tem gente com a alma em trevas porque sujou o coração, deixou entrar uma coisa que não deveria entrar. Um ressentimento, um ódio, uma mágoa, um desejo de vingança, de prejudicar os outros. Nós não devemos nos alegrar nem no tropeço dos nossos inimigos. Entenda, há uma linha, há um limite. Se eu passo do limite, vai ter consequências. O diabo é louco para a gente voltar para as trevas. Ele trabalha lá na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você tem sua guerra. É uma guerra para você renunciar à sua vontade todo dia, ou não?